Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a carta de Tiago, e essa carta de Tiago, ela faz com que ou nós sejamos crente ou deixamos de ser crente. Não tem meio termo a carta de Tiago. Ela é uma carta muito prática, né? E eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, por mais que eu não vou pregar sobre o capítulo 2, mas eu quero, durante as ministrações que nós der aqui nas segundas-feiras, talvez nós releiam umas 2 ou 3 vezes toda a carta de Tiago, que é uma forma de nós fixar mais e aprender, né? Então eu vou ler o capítulo 2, eu vou falar hoje a partir do versículo 5 do capítulo 1, mas quero ler o capítulo 2 para que nós possamos assim mentalizar mais. Tiago, né? Tiago, ele tem 5 capítulos. Tiago está na sequência ali de Hebreus, né? Seguindo Hebreus capítulo 2. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguns pobres com sórdidas vestimentas, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos da fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis excepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultérios, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falais, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não estiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz:
E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Sentem adorando a Deus. Meus irmãos, eu penso que só com essa leitura nós já poderíamos ir embora. Só com essa leitura nós já poderíamos ir embora, irmãos, porque essa palavra já faz nós ir embora pensando, viu? Tocando no nosso coração. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela vai gerando em nós, irmãos, obras maravilhosas. Glória a Deus. Eu penso, irmãos, que a carta de Tiago vai fazer com que todos nós mude muitos conceitos, mude muitas considerações de como nós nos portarmos como cristão, de como nós sermos cristãos, irmãos. Mas como eu disse aos irmãos, nós estamos ainda falando sobre o primeiro capítulo de Tiago, e eu quero meditar sobre o versículo 5, 6, 7 e 8, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, meus irmãos. Meus amados irmãos, Tiago, eu disse na outra mensagem que eu preguei, que a carta de Tiago é uma carta prática, que nós lendo ela, nós já podemos sair praticando, porque ela fala com clareza para nós. Meus irmãos, e o tema que eu quero deixar aos irmãos sobre essa mensagem de hoje é como viver com sabedoria. Talvez eu tenha que dividir em duas segundas essa mensagem de hoje. Viver, meus amados irmãos, eu sempre tenho dito que viver é fácil, o difícil é conviver. Viver é fácil, mas o difícil é conviver. Tem pessoas, meus irmãos, que confundem sobreviver com viver. Confunde sobreviver com viver. Vejam, meus irmãos, Jesus, Ele nos oferece uma vida, e uma vida com abundância, é o que Jesus nos oferece. Uma vida no sentido, irmãos, de quantitativo, né? A quantidade dessa vida, e também qualitativo, ou seja, a qualidade da vida. Jesus, irmãos, Ele não quer que nós só sobreviva, mas Ele quer que nós viva, e viva uma vida com abundância. É essa a promessa de Deus. Tiago, meus amados irmãos, ele escreve esta carta que nós estamos lendo para ajudar os crentes dispersos, conforme nós explicamos na primeira mensagem, das tribos que haviam aceitado Jesus, e provavelmente foi no dia de Pentecoste, e estava espalhado por todos os lugares. E Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes a vencerem as provações que estavam expostos aonde eles estavam, buscando ao mesmo tempo o alvo que era a maturidade cristã. Tiago escreve para que os irmãos pudessem receber uma palavra de apoio, de estímulo para vencer as provações aonde quer que estivesse. Mas também Tiago começa a escrever essa carta com o alvo de que o crente tem que crescer e tem que amadurecer, amadurecimento espiritual.
As suas palavras, as palavras de Tiago, irmãos, são as palavras como Salomão escreveu em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra de Tiago foi como maçãs em salvas de prata, dita ao tempo necessário para o povo de Deus que estava, meus amados irmãos, espalhado. Ele ensinou, irmãos, nos versículos 2 ao 4, que as provas, elas são compatíveis com a fé cristã. Eu preguei, os irmãos lembram? Também nos ensina sobre as variedades de provações, e também que as provações são passageiras e pedagógicas. Foi isso que Tiago escreve do capítulo 2 até o capítulo 4. Aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, irmão, diz assim, ó: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem, meus irmãos, agora Tiago, ele vai nos mostrar, irmãos, nessa sequência da carta, como nós viver com sabedoria nesse mundo, e também no meio das provações, como viver com sabedoria. Porque quantos irmãos que sucumbiram à sua vida espiritual, à sua vida ministerial, no meio de uma prova, no meio de uma tempestade, no meio de uma adversidade, faltou-lhe sabedoria. Deus estava provando ele para lhe projetar o seu ministério, para projetar a sua vida, para projetar a sua caminhada, mas ele sucumbiu, mas ele não suportou, mas ele não teve sabedoria para, meus amados irmãos, como viver no meio da tempestade e da provação. E que essa noite, e que esses ensinamentos de Tiago possam me ensinar a mim e a você a termos sabedoria de Deus para enfrentarmos as adversidades da vida, os problemas da vida, a dificuldade da vida, e viver, meus irmãos, com sabedoria. Amém? O primeiro tópico que eu quero meditar essa noite, talvez eu ficar nele: como lidar de forma sábia com as provações. Como lidar de forma sábia com as provações. O alvo de Deus, meus amados irmãos, em nossa vida é a maturidade cristã. Se nós observarmos, eu sei que vocês observam isso, que a Bíblia no todo sempre ela busca e nos adverte para nós crescer espiritualmente, para nós amadurecer espiritualmente, para nós avançar. E as provações, irmãos, vêm para a nossa maturidade, para o amadurecimento espiritual, para nós cansarmos, irmãos. E os irmãos sabem que Deus ele vai nos dando provas menores e depois umas maiores para nós ir crescendo. Deus tem feito isso comigo na minha caminhada. E eu fico pensando, será que vai ser a prova maior do que as que eu tenho passado? Porque já passei algumas provas nessa vida. E hoje eu olho para aquelas provas lá de trás, que para mim era o maior desespero do mundo. Não vou vencer, vou ser derrotado. Mas hoje eu olho para trás e digo, mas como é que eu me desesperava com uma provinha tão pequena daquela? Mediante tantas outras que Deus já nos deu vitória, e de tantas outras que enfrentamos atualmente. É porque, irmãos, Deus vai nos dando capacidade, resistência, para que nós possamos, irmãos, quando chegar as provas maiores, nós já temos maturidade para enfrentar as provas maiores. Então, meu irmão, eu já preguei na outra passagem, na outra mensagem, que Deus não dá prova que não possa passar, que não possa vencer, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece, irmãos, sabe que do pó fomos formados, e Ele conhece a nossa limitação. Ei, irmão, se você está dentro de uma prova, Deus conhece a tua estrutura, e Ele vai te dar graça, e isso vai servir para a maturidade tua. Glória a Deus, aleluia.
Olha bem, Paulo escreve aos Romanos, irmãos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme as imagens de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E quando ele escreve a carta para a igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 28, diz assim: a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que aprendemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo, meus amados irmãos, começa a mostrar sobre os nossos embates, as nossas lutas. E vejo bem, irmãos, à medida que nós somos provados, à medida que você é provada, querida irmã, nós precisamos pedir a Deus, irmãos, para nos mostrar o que Ele está fazendo. Ele está fazendo em nós. Olhe bem, irmãos, olha, eu quero que você lembre o que Tiago escreve no versículo 5 que eu li. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu lembro essa passagem, irmão, por quê? Porque às vezes, irmão, nós estamos lutando e começamos a murmurar contra Deus, e murmurar até contra pessoas que nós nem deveríamos murmurar. Não é nós perguntar, irmãos, o porquê das provações, mas é pedir: Deus, me dê sabedoria para me entender o para quê dessa provação. Eu sei que o Senhor tem um propósito, e se o Senhor tem um propósito, me dê sabedoria para mim passar por essa provação. Amém. Glória a Deus. Deus prova, irmãos. Ele nos prova. E Ele nos prova, queridos irmãos, para fazer nós nos desmamar de atitudes infantis. Ele nos prova para fazer nos desmamar das atitudes infantis que nós temos. Eu começo a olhar para trás na minha caminhada e pensei: meu, como é que eu fui tão infantil naquele acontecimento? Talvez tu está lembrando de alguma coisa assim, o Espírito Santo está te levando lá atrás, e tu pensando assim: até estou com vergonha, se alguém souber que eu agi daquele jeito naquela vez. Mas que criancice minha, mas como é que eu não entendia? Então, irmãos, Deus nos prova para nos desmamar das atitudes infantis. Hebreus escreveu no capítulo, escritores de Hebreus escreveu no capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz assim: ó, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha o que o escritor de Hebreus escreveu, irmãos, dizendo que muitos já deviam estar comendo comida sólida e estão tomando leitinho. Meus irmãos, às vezes nós conhecemos alguns marmanjões por aí, e tu vai falar: é uma criança grande, e Deus quer que nós sejamos maduros. Não podemos mais, irmãos, com leitinho não, nós precisamos do alimento sólido, porque agora nós já estamos na maturidade. Glória a Deus. Olha bem, irmãos, o pastor às vezes tem que conhecer e conviver, o dirigente de congregação, você que atende congregação sabe disso. Bom, o fulano de tal eu não posso tratar como os outros, eu tenho que tratar como um menino, como uma menina. Eu tenho que ter cuidado para falar, eu tenho que ter jeito. Por quê? Porque ainda é menino, eu tenho que dar leitinho para ele. Dependendo da palavra que eu disser, se escandaliza, faz mal, por causa que ainda é menino. Mas os escritores hebreus diz que nós devemos crescer e chegar à estatura perfeita para poder se alimentar com alimento sólido. Quem quer o alimento sólido de Deus? Aqui levante a mão. Glória a Deus. Olhem bem, irmãos, vamos lembrar o que Paulo disse. Paulo disse, meus irmãos, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, versículo 11,
Olha o que Paulo falou, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, meus irmãos, ele entendeu e nos mostra que ele também foi menino. Eu e você também fomos menino. E eu aprendi na caminhada que com os meninos nós temos que ter mais paciência, tem que ter mais tolerância com os meninos, com os que são iniciantes na vida ministerial. Como fomos iniciantes, a cobrança dos meninos tem que ser menos do que de um adulto. Mas nós não podemos sempre, irmãos, querer que nos tratem como menino e que tenham paciência com nós, como nós sendo menino. Não! Nós temos que agir sempre como adultos espirituais, que chegamos à maturidade, o crescimento espiritual. Ei, irmão, a carta de Tiago, um dos seus alvos é a maturidade espiritual. Glória a Deus. E para alcançar, irmãos, esse alvo de maturidade, irmãos, Deus, ele faz basicamente três coisas. Primeira, Deus realiza por nós, ou seja, ele realizou a salvação para nós, adquiriu a salvação. Segundo, Deus realiza através de nós, ou seja, o serviço é aquilo que nós fizemos. Deus realiza primeiro por nós, é a salvação, é ele que nos salva. Segundo, ele realiza através de nós, é o serviço, aquilo que nós trabalhamos. E terceiro, ele realiza em nós, que é a santificação. Deus opera, irmãos, em nós, basicamente nesses três aspectos, meus irmãos, que é a salvação, o serviço, aquilo que trabalhamos, e terceiro, a santificação. Deus quer que eu e você nos santifique. Paulo, ele vai elucidar, irmãos, esse processo lá quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2 e 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, irmãos, é dom de Deus a redenção. Deus realiza por nós, nossa redenção não vem de nós para que ninguém se glorie, nem pelas obras. A salvação é pela graça. Deus operou em nós a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, agora Deus realiza, irmãos, através de nós o serviço, as boas obras. Nós não fizemos boas obras para ser salvo, não, Deus nos salvou, e porque somos salvos, nós realizamos boas obras, amém? Glória a Deus. Deus realiza, irmãos, através de nós o serviço. Olhe bem a sequência do texto, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus, irmãos, ele realiza em nós a santificação. Deus quer que nós andemos nas boas obras, que é para nós nos santificar, amém? A salvação, o serviço e a santificação, a forma que Deus trabalha na minha vida e na tua vida para o nosso crescimento. Deus, meus queridos irmãos, Deus, irmãos, ele trabalhou 25 anos na vida de Abraão, irmãos, antes de ele dar o filho da promessa. 25 anos Deus lapidando Abraão. E Abraão, os irmãos sabem, acabou tendo alguns percalços nesse período. Deus trabalhou, irmãos, 13 anos na vida de José, antes de torná-lo governador, irmãos, antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou, irmãos, 80 anos da vida de Moisés, antes, meus irmãos, de usá-lo como líder do seu povo. Deus trabalhou tantos anos. Jesus trabalhou, irmãos, 3 anos da vida dos apóstolos antes de enviá-lo ao mundo. Deus trabalha em nós
E às vezes nós queremos, irmãos, abreviar, nós queremos que Deus trabalhe com nós, como nós trabalhamos com forno micro-ondas. Mas Deus, irmãos, ainda é do fogão a lenha. Deus ainda é do fogão a lenha. Deus ainda usa o tempo para trabalhar. Mas nós queremos que Deus haja em nós como no forno micro-ondas. Ontem era assim e agora já tem que estar assim. Não, meus amados irmãos, Deus leva tempo lapidando, trabalhando. Ei, irmão, Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida. E essa noite é motivo de nós adorar a Deus, porque se nós não desanimar, nós vamos ser um instrumento de bênção cada vez mais nas mãos do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Essa madeira torta, essa pedra bruta, mas Deus trabalha, Deus vai lapidando, e de vez em quando Ele tira cada lasca de nós, Ele tira cada pedaço de nós que nós choramos, e às vezes até se rinconamos, mas é Deus trabalhando. Daqui a pouco nós vamos ver esse vaso sendo vaso de honra, sendo instrumento de bênção na casa do Senhor. Deus está trabalhando, e fique na mão do oleiro, que Ele não vai deixar você se prejudicar, Ele vai trabalhar em você. Amém, meus amados? Quem está amando essa palavra de Deus essa noite? Como é bom trabalhar a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, o que fazer quando nós estamos sendo provados? O que fazer? Primeiro, quando somos provados, irmãos, nós precisamos pedir sabedoria. Sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quando nós estamos sendo provados, precisamos pedir sabedoria, irmãos. O que nós pedimos mais quando estamos provados? Senhor, termina essa prova. Senhor, encerra essa prova. Iniciou ontem, mas já não aguento mais. Nós pedimos o encerramento da prova, o término da prova, o cancelamento da prova. Não. Tiago está nos ensinando para nós pedir sabedoria. Senhor, estou no meio de uma prova, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de equilíbrio emocional. Eu preciso de temperamento controlado no meio dessa prova. Eu não posso me desequilibrar. Eu não posso fazer como os comuns fazem. Eu sou especial. Eu achei interessante um dia uma expressão. Quando alguém foi contar para um ilustre senhor, contou uma passagem da vida dele, que ele tinha feito isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. E no final perguntou para esse senhor: o que o senhor achou que eu fiz? Ele disse: tu foi comum. Qualquer um fazia isso. Os comuns fazem isso. Os especiais fariam diferente. Ele nunca mais esqueceu aquela lição. Irmão, você não é comum, você é especial. Jesus, a Bíblia diz que Deus tem buscar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então tu precisa dizer: Senhor, eu faço parte de um povo especial, eu preciso de sabedoria, eu estou no meio de uma luta, o meu temperamento é explosivo, eu quando vejo falo, eu quando vejo eu reajo, mas eu preciso de equilíbrio. Senhor, me dê sabedoria no meio dessa prova, para que eu não transforme essa prova numa tragédia, não só para mim, como para aqueles que estão perto de mim. Porque tem pessoas, irmão, que entram numa prova, Deus prova ele, ele cria uma tragédia para ele e a família, porque não tem sabedoria. Ei, irmão, peça sabedoria no meio da prova. Deus, que ninguém venha sofrer com a minha provação, mas que eu tenha sabedoria para me conduzir no meio dessa provação. Tu não conhece ninguém? Glória a Deus. Tiago, irmãos, ele não fala aqui do conhecimento, ele fala aqui da sabedoria. Irmãos, porque não basta nós ter informação, não basta nós ter conhecimento, não, irmãos. É preciso fazer bom uso dessa informação, é preciso fazer bom uso desse conhecimento. E meus irmãos, e sabedoria é a capacidade de usar adequadamente o seu conhecimento. Isso é sabedoria, a capacidade de usar adequadamente, corretamente o seu conhecimento. Senão o seu conhecimento se traz problema. Meus irmãos, olhe bem, irmãos, o conhecimento ele te diz, por exemplo, que o tomate é fruta, mas a sabedoria não deixa você botar o tomate na salada de fruta. Está entendendo? Não pode, irmãos. O conhecimento, irmãos, é conhecer o que a Bíblia, conhecer bem a Bíblia,
Mas a sabedoria, irmãos, é usar a Bíblia bem. Isso é sabedoria. Sabedoria, irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria, olhar com os olhos de Deus para a vida. O sábio, meus irmãos, ele busca maturidade e não prazer, mas ele busca maturidade. Porque há pessoas, irmãos, cultas, mas são tolas. Há pessoas, irmãos, que têm erudição, que têm habilidades, mas não sabem viver a vida e nem fazer escolha certa. Ei, irmão, você precisa, eu e você precisamos buscar a sabedoria de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos, você sabe disso, que não tem tanto conhecimento, mas sabe usar corretamente aquilo que Deus deu para ele. Meus irmãos, quando nós estamos sendo provados, irmãos, nós precisamos de sabedoria. Precisamos, irmãos, de sabedoria, não para discernirmos, irmãos, e não para desperdiçarmos, não, irmãos, mas aproveitarmos as oportunidades, meus amados, que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Precisamos de sabedoria, então passando por prova, Deus me dê sabedoria, que eu possa aproveitar isso. Os irmãos sabem que eu sempre conto que a minha mãe me esqueceu de botar na escola. Quando eu tinha 8 anos, uma professora chegou lá e perguntou para mim que idade, que série eu estava. Eu disse que eu não estava na escola, perguntou que idade eu tinha. Eu já tenho 8 anos. Daí ela cobrou da minha mãe foi perguntar, mas que idade tu tá, meu filho? Já não lembrava. Muito, filho, 12. Mas eu lembro-me que eu fui para a cidade. Eu estava na metade do ano, da terceira série. Aquele ano eu consegui passar, porque vim com as notas boas lá de fora. Mas o 4º ano eu rodei. Nunca esqueço que eu chorei muito. Pedi para minha mãe ir lá na escola, falar com a diretora, falar com a professora, mas não teve jeito, eu rodei. Todos meus colegas passaram. Perdi aquelas amizades que eu tinha, atrasei, porque eu rodei na prova. Ei, irmão, tem gente marcando passo na vida, marcando passo no ministério. Sabe por quê? Porque não tem sabedoria no meio da prova. Não está dizendo Deus, eu posso aprender, eu posso amadurecer com essa prova, mas não aprende nada. No ano que vem, Deus tem que dar outra prova para ver se ele amadurece, para ver se ele cresce, para ver se as atitudes são diferentes, para se a conduta dele é diferente, e fica marcando passo na vida. Mas essa noite, o Tiago me ensina, a mim e você, que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, para que com a provação, nós busquemos essa oportunidade, para nós crescer na nossa maturidade. Amém, meus amados? Sabedoria nos ajuda, irmãos, a entender como usar as provas, irmãos, para o nosso bem e também para a glória de Deus, irmãos. Exemplo disso é o apóstolo Paulo. Olha no capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muito dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar palavras mais confiadamente, sem temor. Meus amados, Paulo, ele disse o seguinte, que as suas provações, as suas prisões especificamente contribuíram, foram proveitosos para o Evangelho. Não somente, irmãos, ele pregou, toda a guarda pretoriana se converteu com a prisão de Paulo, meus irmãos. No meio da prova, Paulo pregava, no meio da prova, Paulo lutava ainda pelo Evangelho. E as prisões de Paulo faziam os irmãos de longe lembrar que Paulo estava preso, estava se apanhando, mas continuava pregando. E aqueles irmãos pensavam, se Paulo mesmo preso continua fiel e pregando, eu vou continuar fiel. E as prisões de Paulo serviam de ânimo para os crentes que estavam longe. Aleluia, glória a Deus. Ei, irmão, ei, irmã, eu estou lembrando agora de uma mensagem que Deus me deu
há mais ou menos uns 17 anos, ou 18 anos, eu cheguei em Palmeiras das Missões, era pastor em Arroio do Meio, e Deus me deu uma mensagem na viagem, eu dirigindo Camanvera. Cheguei no culto, o pastor mandou eu pregar. Deus me deu uma mensagem, a mensagem era: a tua descendência depende da tua vitória. Foi essa mensagem que eu preguei. No outro dia a Vera foi visitar alguém no centro e esteve numa loja, e quando ela chegou na loja, a dona da loja chamou a Vera e disse assim: quem é que contou a minha vida e a vida do meu esposo para o pastor Carlinhos? E a Vera disse: não sei, faz muito tempo que eu nem tinha visto falar, mas dos irmãos, não, mas alguém contou, porque ontem o meu esposo foi na igreja e estava desanimado, não queria mais ser crente, mas a mensagem de ontem foi para ele, e ele chegou animado em casa. Aleluia! Aquela mensagem foi tão abençoada que a mulher deu uma blusa de presente para a Vera naquele dia. Sabe por quê? Porque a tua descendência depende da tua vitória. Tem pessoas que olham para você e estão olhando as tuas lutas, estão olhando a tua dificuldade, e eles se inspiram em você. Aleluia! Levante a tua mão esta noite, adore a Deus. Eu sinto a presença desse Espírito Santo no nosso meio. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou encerrar dizendo para você, irmão, o que eu li há muitos anos atrás, um cartazinho assim, um adesivo num fusquinha, que dizia assim: pai, olha onde pisa, alguém segue seus passos. Eu vou contemporizar essa frase: irmão, olha o que tu faz na luta, alguém observa a tua vida. Como é que tu reage nas lutas, nas adversidades? Há uma geração de crentes e se espelhando em você, irmão. A tua descendência depende da tua vitória. Não desista agora, não abandone. Peça sabedoria para Deus, peça graça para Deus. Deus vai te dar graça, Ele tem interesse que tu vença. Você coloca em pé. Eu quero encerrar essa mensagem essa noite. Como é que Paulo, irmãos, conseguiu fazer a leitura correta do sofrimento? Ele conseguiu fazer a leitura correta do sofrimento, meus amados. Ele pode dizer, irmãos, que as coisas, como é que ele pode dizer que as coisas que lhe aconteceram contribuíram? Ele entendeu isso. Ele entendeu isso, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram. Ele fez a leitura correta, meus amados irmãos. Quando nós somos provados, irmãos, nós devemos aprender sobre o caráter de Deus. Quando nós somos provados, Tiago nos ensina, meus amados, aqui 3 coisas sobre Deus desse verso. Ele ensina que é da natureza de Deus dar. Deus, irmãos, é a fonte da sabedoria. Ele é o doador, Ele é o generoso. A generosidade de Deus, irmãos, aqui não tem limite. A generosidade de Deus, irmãos, aqui não conhece limite na terra. É para todos a generosidade de Deus. A generosidade de Deus, irmãos, não conhece limite nos céus. Ele dá liberalmente, meus amados. Aleluia, a acolhida de Deus, irmãos, ela é garantida. Deus, meus amados, não rejeita aquele que o busca. E eu encerro lendo João 6,36. Todo o que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite. Eu quero crer que essa palavra encontrou guarida em alguns corações aqui. Eu quero crer que essa palavra tem encontrado guarida em alguns corações. Querido irmão, tem coisa que eu não posso fazer por você que está lutando, tu sabe disso. Como teu pastor, eu posso orar por ti. Assim como você também tem coisas que não pode fazer por mim quando eu estou lutando. Você pode orar por mim, mas você pode dizer: Senhor, dá sabedoria ao meu pastor saber lutar. Mas eu posso dizer para o Senhor: Senhor, abençoe o irmão, dê sabedoria para enfrentar essa luta, que ele não venha se escandalizar e nem escandalizar ninguém. Precisamos de sabedoria, irmãos, para vencermos as lutas, as adversidades. Jesus disse que teríamos lutas.
Jesus disse que passaríamos por problema, mas precisamos de sabedoria, meus amados, para nós vencer.